Sejam bem-vindos a mais uma entrevista no canal Sérgio Tavares. Todas as quintas-feiras é noite de entrevistas com convidados nacionais e internacionais. Hoje vamos falar sobre o Brasil. É um país que verá sair novamente às ruas, por exemplo, no próximo dia 14 de julho, agora próximo domingo, muitos milhares vão sair novamente às ruas, em São Paulo, em frente ao MASP, porque o povo está inconformado, o povo pede o impeachment de Alexandre de Moraes, do STF, entre outras reivindicações. O povo sente que os seus direitos estão a ser pisados, estão a ser violados, e então sucedem-se as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Precisamente esse STF que está no olho do furacão desde as eleições de 2022, pois através do Supremo Tribunal Eleitoral, da qual eles também fazem parte, e vejam bem que eles estão em todo lado, eles fazem parte do STF e fazem parte do Supremo Tribunal Eleitoral, ou seja, eles mandam em tudo, e conseguiram então em 2022 organizar um processo eleitoral carregado de suspeição, com muita falta de transparência, também com muito jogo sujo pelo meio, que imagine-se que até mexeu com ONGs patrocinadas por Jorge Soros e afins. Coisas muito, muito estranhas. Foi um processo eleitoral que todos sabemos em 2022 culminou na vitória de um ex-condenado para a presidência, um homem sem popularidade nenhuma, Lula da Silva, que não consegue mobilizar ninguém nas ruas, ao contrário do seu adversário Jair Bolsonaro, que é, como sabemos, um fenómeno de popularidade onde quer que ele vá. E por isso mesmo, então, em 2022, após essas eleições, seguiram-se mais de 70 dias de protestos em todo o país, em frente aos quartéis generais, a pedir a contagem pública dos votos, a pedir transparência, pois os populares sentiam que os seus votos eletrónicos não refletiam a verdade, até porque tinham surgido muitos relatos de coisas muito estranhas em vários estados e surgiram até denúncias internacionais, nomeadamente através de Fernando Serimedo na Argentina, com provas e factos de coisas muito estranhas. E estou a dizer estranhas, estou a ser comedido nas palavras para efeitos de censura, pois o YouTube não deixa abordar convenientemente este assunto, não deixa, por exemplo, falar em palavras como FRAUDE, e vocês sabem do que é que estou a falar. Mas seja como for, nesses mais de 70 dias de protestos que o povo promoveu em frente aos quartéis generais em todo o país, acabaram depois com uma cilada a 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes em Brasília, com muitos manifestantes a serem atraídos ao interior desses edifícios governamentais, mas com infiltrados lá metidos que operaram uma depredação atroz para depois culparem então os manifestantes pacíficos que pediam transparência nas eleições. Foi uma cilada totalmente organizada pelo governo atual, com cumplicidade do Supremo Tribunal Federal, e há muitas imagens e relatos de pessoas que comprovam precisamente isto. O que é certo é que, com isso, milhares de cidadãos inocentes foram presos, alguns até morreram na prisão, outros ainda lá estão a cumprir penas de 17 anos de prisão, imagine-se, apenas por terem estado no local errado, à hora errada. E muito se tem falado desde então sobre esses episódios. Seja como for, o meu convidado de hoje tem pugnado por um assunto fulcral que teria evitado tudo isto, teria evitado essas manifestações, teria evitado essa cilada, teria evitado a suspeição. Ou seja, ele tem lutado por uma contagem pública dos votos, ou seja, se houvesse um voto auditável, evitar-se-ia toda a suspeição. Mas o STF no Brasil é intransigente, defende este modelo de votação que nem sequer existe em mais lado nenhum do mundo, a não ser para aí em um ou dois países do terceiro mundo, acho que é o Bangladesh e um outro assim do género, e por isso mesmo o meu convidado de hoje, Filipe Giménez, procurador de Mato Grosso do Sul, tem alertado para esta temática, tem até participado em audiências públicas no Senado, lançou recentemente um guia de 24 páginas que está disponível até na descrição deste vídeo, intitulado Sereis como Deuses, um guia que explica em detalhe os contornos obscuros e perversos do sistema eleitoral do Brasil. Agora então está aqui connosco no canal Sérgio Tavares, vou já adicionar Filipe Giménez, muito bem-vindo. Filipe, que nos irá explicar então na primeira pessoa esta batalha pela verdade eleitoral, pela justiça e pelo cumprir da Constituição brasileira. Filipe Giménez, muito obrigado pela sua presença aqui para Portugal.
Obrigado, Sérgio. Obrigado pela sua luta, por ter nos ajudado tanto até aqui. E, de fato, o trabalho que vem fazendo é no sentido da resgate da democracia. E, no decorrer da entrevista, nós vamos explicar um projeto de lei que temos na Câmara dos Deputados e o fato de que a contagem eletrônica secreta dos votos deu causa a toda essa tragédia e a crise política. Exatamente. Vamos começar então por abordar a questão do voto. Vamos aqui falar, por exemplo, das eleições de 2026. Isto é para os nossos espectadores aqui em Portugal entenderem o que é que está em causa. É que em 2026 o Brasil terá novas eleições presidenciais e o voto não será em papel, ou seja, não vai ter corpo físico. Então a minha pergunta é simples. Quem é que vai contar os votos dessa próxima eleição e como é que o povo poderá ter acesso a uma contagem pública que lhes garanta a certeza da veracidade dessa votação? No modelo atual, se mantido como está, em 2026, mais uma vez o povo brasileiro não terá qualquer poder sobre a eleição, porque o processo se dá eletronicamente, através de um software que é produzido pelo Serviço Eleitoral, e mais uma vez, ao longo de 28 anos, quase 3 décadas, o povo brasileiro não terá nenhum poder sobre a apuração da vontade majoritária, que é, em si, a eleição. Infelizmente, desde 96, nós vivemos a situação em razão de uma série de falácias que precisam ser esclarecidas. Ou seja, está-me a dizer então que quem contar os votos é que decide a eleição e o povo não tem acesso a essa contagem dos votos. É isso que me está a dizer? Perfeitamente, é a expressão da frase de Stalin, importa quem conta os votos. É importante entender que numa democracia, regime de domínio do povo, o povo deve ter poder sobre o processo de apuração da vontade majoritária, porque não é o voto individual que elege, mas a vontade majoritária. E a palavra sufrágio, da raiz latina, que nós compartilhamos a mesma língua, né? Brasil e Portugal, no latim, sufrágio é subfragor, algo que se dá debaixo da autoridade do fragor. E o fragor é justamente o confronto dos votos, o processo de apuração, o escrutínio, do latim escrutare, exame. Se esse exame, essa apuração dos votos não está sob a autoridade do povo, o resultado, que é a vontade majoritária, não está sob a autoridade do povo. Portanto, não é o povo que elege, na medida em que não é ele que depura o confronto dos votos individuais. Exatamente, mas há aqui um pormenor importante, porque bateu-se muito antes das eleições de 2022 na questão do voto impresso, foi chumbado o voto impresso, o voto em papel, mas o Filipe não tem pedido a reivindicação do voto impresso, tem pedido o cumprimento da Constituição, que significa a contagem pública dos votos. São coisas diferentes, mas estão ligadas. Explique-me esse pormenor. Há um problema ao se tratar desse assunto sob a ótica da ferramenta. E aí fala-se no papel, na impressora. Na verdade, a abordagem do assunto é equivocada quando ela parte da visão dos instrumentos, da informática, por exemplo. O tratamento deveria ser dado a partir da ciência do direito, porque o ato de contar votos, uma função de um servidor público, esse ato ele tem uma natureza de direito que é sujeita ao princípio constitucional da publicidade, um princípio que determina que os atos do agente público têm que estar na compreensão do povo. Essa é a razão pela qual a Corte Constitucional da Alemanha recusou o voto eletrônico. O voto não pode ser tratado apenas como uma informação ou um dado a ser processado. O voto é objeto jurídico dessa relação chamada sufrágio. E se o processo de apuração dele, de exame, atribuição e cômputo do voto não está na compreensão do povo, então há uma clara violação ao princípio constitucional da publicidade, que é intrínseco em qualquer democracia. Mas então isso acaba por estar intimamente ligado ao voto impresso, porque o voto impresso permitiria essa contagem pública.
Qual é que é a sua explicação para... e o povo lutou-se muito, houve muitos parlamentares, muitos políticos, o povo nas ruas até... Eu lembro-me em 2022 de ver grandes manifestações com muitos milhares de pessoas nas ruas a pedir o voto impresso. Qual é a sua justificação para que esse voto impresso não tenha avançado? Bom, primeiramente, entendo que o povo deveria pedir o ato, o escrutínio público, porque ele pode ser realizado pela cédula impressa, pela cédula manuscrita ou pelos cartões das urnas de terceira geração, porque a urna de terceira geração, ela se caracteriza exatamente na custódia material do voto. O que é preciso entender é que numa democracia o voto tem que ter corpo, seja papel, pau ou pedra, ilustrativamente, mas o fato é que o voto tem que ter corpo para estar sob domínio direto do cidadão votante. Essa relação direta de domínio entre o votante e seu voto, ela é intrínseca à democracia. Se não há uma relação de domínio direto, não há, de fato, poder do povo. E para que haja o domínio direto, sem intermediação, essa existência física do voto é imprescindível. Por isso que países com alta tecnologia dão ao voto uma existência material, através de um corpo concreto. Nós temos, por exemplo, Israel, que domina a tecnologia de ponta e põe o voto na matéria. Então, ao pedir apenas o voto impresso, o cidadão e os parlamentares erram na premissa, porque houve propostas, inclusive, de parlamentares oferecendo a possibilidade da impressão do voto, mas não prevendo o escrutínio público. E o que falta justamente é esse domínio do povo sobre o processo de apuração. Ou seja, não é bater só na questão do voto impresso, mas acima de tudo e principalmente bater na questão da contagem pública dos votos. Então o que me está a dizer é que se o povo não tem poder sobre a apuração da vontade majoritária, né, que é o que define uma eleição, então não há democracia. Neste momento o Brasil não tem democracia. É isso que me está a dizer. Exatamente. Se não há poder do povo através de um domínio direto do voto e do sufrágio, e é importante entender que sufrágio é o processo de deliberação, do latim suffragium subfragor, o voto é objeto desse processo de deliberação. Voto é volere, no latim, compromisso. Então, o voto é o compromisso de cada um nessa assembleia de cidadãos que decide pela escolha de representantes. Perceba que no processo de escolha dos representantes, nós temos, tipicamente, uma democracia direta. Porque se não é uma democracia direta, se não há um controle direto do povo, o indivíduo sobre seu voto e o povo sobre o sufrágio, então nós não temos esse regime político denominado democracia. E qual é a justificação que o Filipe encontra para o voto impresso, por exemplo, não ter avançado com tantos milhões de pessoas a solicitarem isso? Que explicação encontra? De um lado, Sérgio, nós temos uma certa ignorância jurídica do povo e dos parlamentares. De outro lado, nós temos uma sede insaciável de poder nas pessoas que estão na Corte Constitucional, porque, infelizmente, a Constituição brasileira, que foi redigida em 1988, ela criou uma figura monstruosa, que é uma Corte Constitucional que também acumula a função de administrar o serviço eleitoral. Porque a Corte Eleitoral do Brasil, chamado Tribunal Superior Eleitoral, essa corte ela é composta e presidida por ministros da própria Corte Constitucional. Então, nós temos juízes que atuam como juízes da Corte Constitucional e que, por momento eventual, são administradores do serviço eleitoral. Isso lhes dá muito poder, porque a eles cabe decidir a eleição. Esse poder, obviamente, como é inerente a qualquer ser humano, é algo que provoca um ciúme, né? É difícil que eles queiram abrir mão desse poder. Então, através de falácias jurídicas, as leis propostas, e por conta de uma redação ruim das leis, elas têm sido rejeitadas a pretexto de inconstitucionalidade. Então, nós temos, de um lado, uma precariedade intelectual do povo e dos parlamentares, e, de outro lado, uma sanha de poder da Corte Constitucional, que acumula a função de servidor do serviço eleitoral.
Pois, porque é de facto muito estranho como é que os ministros do Supremo Tribunal Federal são os mesmos depois do Superior Tribunal Eleitoral. Teriam que ser entidades diferentes, obviamente. Falou no povo. Filipe, eu estive em 2022, a 7 de setembro de 2022 em Brasília, estive também em São Paulo e ouvi o povo brasileiro que já nessa altura manifestava muito medo do que pudesse acontecer nas eleições. É incrível, e que pediam que houvesse voto palpável. Eu vou aqui mostrar aqui uns segundos de um desses relatos, porque de facto o povo já exigia muito antes de toda esta confusão que se instalou depois das últimas eleições, o povo já parecia estar a prever o que aí vinha. Vamos ouvir. Este ano, com esse pormenor muito importante de eleições que podem ser decisivas para este país, está confiante ou tem medo que haja aí qualquer coisa de estranho a acontecer? Com certeza a gente tem medo, né? Uma democracia... A palavra democracia nós não temos mais. Democracia aconteceu na Grécia Antiga, quando os gregos se reuniam e eles mesmos votavam as leis ali em praça pública. Hoje o que nós temos é uma representatividade, é o único fiozinho que nos liga àquela velha e gostosa democracia. Então, de 4 em 4 anos, nós temos a chance de eleger pessoas que irão nos representar. Nesta hora, o voto é sagrado. E o voto sagrado para um país que quer ter um espírito democrata significam duas coisas. A primeira, o ato de votar tem que ser secreto, é algo íntimo. Agora, a apuração, ela é pública. A apuração, se eu for no seu condomínio e que quiser me candidatar a síndico, e todo mundo colocar o voto numa urna, e aí eu pego essa urna, vou na minha casa, e apuro em sigilo e volto só com o resultado, qual o cheiro que dá isso? Exatamente, é dúbio. Qual o cheiro? Então a gente não pode afirmar, mas quando não se há contagem pública, quando o povo, e quando eu falo povo, é o Joãozinho, a Mariazinha, é o faxineiro, é o porteiro, é o taxista, bem como o empresário, o programador, toda a população, sem exceção, tem que poder colocar fé naquilo que está vendo, porque uma democracia se faz com fé pública. Se o povo não enxerga a apuração, e a apuração ocorre dentro de computadores que ninguém olha, como é que a gente pode crer muito nisso? Estranho. Não queremos voto auditável, porque a auditoria custa caro e se dá depois. Estamos vendo aí nos Estados Unidos, eles estão auditando até hoje, né? O governo está quase acabando, eles ainda estão auditando. Então, o que a gente precisa é contagem pública. O ato de contar tem que ser público. E, para isso, o voto tem que ter corpo físico. Voto sem corpo físico não é voto. Se você não materializa o voto, ele vale do quê? Ele está dentro de um sistema, a menos que é um blockchain, não é? A menos que é uma criptomoeda, que não é o caso, então ele é fácil. Pode ser alterado. Ele pode ser manipulado, alterado. Então, sim, há medos. Há medos, né? A gente está vendo a movimentação, não é? Temos um ex-presidente que dilapidou o erário. Né? E que quer voltar misteriosamente assim. Estamos vendo movimentação, não é, de pessoas da alta cúpula, né, da política, para soltá-lo e deixá-lo elegível. Então, é tudo muito estranho, não é? Tudo isso preocupa. Não dá para dizer que a gente não fica preocupado com isso. Ora, Filipe, parece que este cidadão que encontrei na Avenida Paulista, ele bateu na tecla certa, né? O importante é que haja uma contagem pública dos votos. Isto aqui foi a 7 de setembro de 2022, ou seja, afinal o povo talvez não estivesse assim tão aliado da realidade. Concorda com tudo o que foi dito, ou seja, o que o STF fez foi, levou a caixa dos votos para a sua casa, contou sozinho e apareceu com o resultado e ninguém sabe o que é que estava dentro da caixa. Esta metáfora foi bem acertada? É perfeito, e essa é a causa de toda a tragédia que o Brasil viveu a partir de outubro de 2022, com as consequências danosas do dia 8 de janeiro de 2023. É bem verdade que muitos brasileiros foram levados por engano, por ignorância, numa operação de falsa bandeira, onde houve a depredação dos prédios públicos, e foram envolvidos nesse fato criminoso, mas a verdade é que a irresignação do povo vem daí.
do fato dos votos serem contados de uma maneira que é desconhecida para o povo, não há poder do povo sobre o processo. E essa história é antiga, Sérgio, ela não nasceu em 2022. No Brasil, desde a década de 80, por volta de 1985, quando Leonel Brizola, um líder do movimento de esquerda revolucionário, Leonel Brizola, candidato ao governo do Rio de Janeiro, se defrontou com essa dificuldade, porque naquela época já iniciava um movimento de virtualização do voto e do próprio sufrágio. E houve um caso bastante conhecido aqui, o chamado caso Proconsult, da empresa que fazia a apuração dos votos eletronicamente, onde houve uma fraude, e o governador, então, candidato ao governo, Leonel Brizola, conseguiu provar essa fraude e, de fato, ele, então, foi eleito numa recontagem de votos, porque, naquele momento, o voto ainda tinha uma existência física. Em 1996, foi implementado de forma definitiva o voto virtual eletrônico. E, a partir de 96, tudo que sobra para o povo brasileiro é suspeita e insegurança a respeito do processo. Em 2014, nós tivemos uma histórica dúvida sobre a vitória de Dilma Rousseff na disputa à presidência da República, quando ela enfrentava um outro candidato. E daquela auditoria feita em 2014, nasceram também muitas questões. O fato é que o voto sendo virtual, ele não deixa rastro para a prova da fraude. E a auditoria feita em 2014 chegou à mesma conclusão que a auditoria feita em 2022 pelas Forças Armadas, o fato de que não é possível apurar o que ocorre com o voto. Por ser virtual e por não permanecer, o ato do escrutínio não permanece. Então, não há possibilidade nem mesmo de se provar a fraude. Isso está errado na essência, porque em toda democracia deve haver uma relação direta de domínio do cidadão sobre o voto. Isso, na nossa Constituição, se expressa através de uma cláusula que, mal escrita, por incompetência legislativa, ela está redigida da seguinte forma: voto direto. Na verdade, esse predicado, ele adjetiva a relação do cidadão com o seu voto. É a relação que é direta. O cidadão enquanto causa e o voto como efeito. Essa relação direta, ela traz em si, intrínseco, o sentido do domínio. E é isso que se perdeu em 1996. Mas a luta é antiga, vem da década de 80, e não é uma luta do espectro conservador. Na verdade, é uma luta que está desde a iniciativa de Leonel Brizola, que era claramente do espectro revolucionário ou esquerda, como prefiram dizer. Sim. O Filipe tem-se batido e pugnado até em pleno Senado, onde eu, por acaso, também já estive e falei também sobre estas coisas estranhas que aconteceram nas eleições. Eu vou aqui partilhar aqui com os nossos seguidores aqui um minuto de declarações suas e depois vou-lhe pedir que comente. Isto é, então, Filipe Giménez no Senado a denunciar precisamente esta situação. Contagem pública de votos. Isso é o que nós não temos. E enquanto não houver isto, não haverá solução. E há 27 anos, isto tem sido obscurecido por mentiras. Mentiras. E eu reafirmo taxativamente, a eleição de Lula não é uma decisão do povo. Não é. Porque o povo brasileiro, há quase 30 anos, não participa da eleição, porque a eleição é o escrutínio dos votos. Por que o cidadão Clériston morreu? Porque existe uma mãe viúva e 2 filhas órfãs. Clériston morreu porque o Serviço Eleitoral brasileiro viola, desrespeita o princípio constitucional da publicidade há 27 anos. O Serviço Eleitoral realiza um ato ilegal, inconstitucional e antidemocrático. Eles que gostam tanto de acusar tanta gente de atos antidemocráticos,
pois a contagem eletrônica de votos é secreta, e a contagem eletrônica de votos, por ser secreta, ela viola o princípio constitucional da publicidade e é, sim, ilegal, inconstitucional e antidemocrática. Por quê? Porque tira do povo o poder sobre a eleição. Se houvesse contagem pública de votos em outubro do ano passado, não haveria manifestações, não haveria acampamentos, não haveria o dia 8 de janeiro e Clériston não teria morrido nos porões do STF. Sigam essa linha de causa e efeito, causa e efeito. Entendam, há um cidadão brasileiro que morreu nos porões do STF, porque o STF e o Tribunal Superior Eleitoral não respeitam a Constituição Federal deste país. Ora, Filipe, uma tirania judicial que, como vimos, eles até já têm sangue nas mãos, podiam ter evitado tudo isto, ou seja, este vídeo que aqui vimos no Senado acaba por resumir tudo aquilo que já nos tinha dito aqui, mas houve ali algo uma expressão que retive, que é a eleição de Lula não refletiu a verdade do povo. Ou seja, o que está a dizer é que, juntando o facto de não haver uma contagem pública dos votos, terem havido Twitter files que vimos que mostraram que as redes sociais fizeram propaganda para um lado e censuraram o outro lado político. O escândalo do Radiolão, as televisões todas a fazer propaganda para um lado e a atacarem o outro. E mais esta questão da suspeição do STF, ou seja, é por isso que diz que isto não refletiu a vontade do povo. Porque é que então a Lula foi eleito e estes resultados não refletiram essa vontade? Há uma clara incongruência entre o resultado proclamado pelos agentes do serviço eleitoral e o que se vê nas ruas. O candidato que foi retirado da prisão, onde cumpria a pena por corrupção, por roubo de dinheiro público, falando de um modo simples, foi tirado da prisão por um pretexto meramente formal e por uma decisão totalmente equivocada do ponto de vista jurídico. Esse candidato fez campanha praticamente sem pôr os pés na rua, por rejeição do povo. E tendo vencido a eleição, continua sem pôr os pés na rua, porque é rejeitado pelo povo. Incluindo então, no 7 de setembro. Vimos no 7 de setembro que ele, como presidente, não conseguiu sair à rua, não havia ninguém. Exatamente, ele não consegue demonstrar na vida prática fatos que sejam coerentes com o resultado da eleição, enquanto que o candidato derrotado tem uma grata recepção pelo povo desde antes da eleição, mesmo hoje. Nós temos um derrotado que reúne multidões onde vai, e nós temos um vencedor que é xingado por onde passa desde antes das eleições. Então, esse resultado ele é bastante óbvio para a população. E a minha afirmação é bastante técnica. Se o povo de qualquer país, pode ser Portugal, Estados Unidos, aliás, o problema da eleição de Biden, do ponto de vista jurídico, é o mesmo. Na eleição de Biden, a questão jurídica é exatamente a mesma. Porque nos Estados Unidos não houve publicidade no escrutínio dos votos. Nós temos o caso de sessões eleitorais fechadas com tapume, para que não houvesse supervisão do que se fazia com os boletos de voto. E também não tivemos, nos Estados Unidos, assim como aqui, um controle direto do povo sobre o processo de apuração, essa cláusula intrínseca que está em qualquer democracia. O problema jurídico lá é o mesmo daqui. E essa realidade que se vê nas ruas apenas autentica a afirmação que fiz. Não se trata de uma decisão do povo, porque não há autoridade do povo sobre a apuração da vontade majoritária. Mas assistiu também ao jogo sujo das redes sociais, nomeadamente o Twitter, porque o escândalo Twitter Files expôs a nu uma perseguição a um lado político e a promoção do outro. Assistiu também, e isso foi visível, à campanha das televisões também, a empurrarem um lado e a atacarem o outro, e o próprio escândalo Radiolão. Portanto, essa percepção do que as ruas mostraram e todo este jogo sujo de redes sociais e imprensa
inclinou o tabuleiro muito, já nem digo assim um bocadinho, inclinou totalmente para baixo, concorda? Totalmente. Havia um claro patrocínio das autoridades eleitorais pela campanha do candidato vencedor, e havia um claro combate, um trabalho de censura contra a campanha do candidato derrotado. Nós temos, por exemplo, o fato de que o presidente da República não pôde exibir na sua campanha o seu discurso na ONU, o que era perfeitamente legítimo. Nós tivemos, por exemplo, o fato de que o presidente, então, candidato e finalmente vencido, não podia dizer das relações de amizade do candidato vencedor com ditadores pelo mundo. Luiz Inácio Lula da Silva era amigo de notórios ditadores. E isso não podia ser dito pela campanha do candidato Bolsonaro, enquanto que o candidato Bolsonaro era acusado das piores mentiras. Nós tivemos um vídeo circulando nos meios de comunicação do Brasil, onde a cabeça decepada do presidente Bolsonaro era objeto de um jogo, de uma brincadeira. Quando que, por outro lado, o presidente Bolsonaro não poderia dizer que Lula é amigo de ditadores como Maduro e outros tantos. Então, houve um claro desequilíbrio, a paridade de armas, o equilíbrio da disputa foi totalmente desequilibrado pela Corte Eleitoral, num claro viés político de campanha. Sim, fora a questão do radiolão, com as inserções de rádio de Bolsonaro com tempos muito mais curtos e o outro lado com muito mais, e ainda assim a diferença foi minúscula, 49-51, mas o Filipe Giménez, que é uma pessoa atenta aos sufrágios já há várias décadas, alguma vez tinha visto aquelas linhas de resultados que, tanto no primeiro turno como no segundo, tanto na primeira volta como na segunda volta, como dizemos aqui em Portugal, tinham começado com um a ganhar e depois sempre a descer e um ou outro a perder e sempre a subir? É que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu vi sempre em todas as eleições do mundo linhas que sobem, descem e alternam um bocadinho, sobem um bocadinho. Nunca tinha visto nada daquilo. Já como espectador atento, alguma vez tinha vivenciado linhas daquelas que, mesmo quando Bolsonaro estava na frente, já todos nós tínhamos percebido, olha, vai perder, porque já tínhamos visto este filme no primeiro turno. Como é que assistiu a essas linhas? Isso aconteceu em 2014. É um comportamento gráfico que mostra um comportamento não humano, um comportamento de máquina, um comportamento artificial. Nós não podemos dizer que isso seja prova de fraude. Não é possível fazer essa afirmação, porque no direito processual penal e civil, prova e indícios são institutos muito diferentes. Talvez nós tenhamos aí indícios apontando um comportamento errático, porque esse comportamento não é humano, não é natural, é um comportamento mecânico. Eu entendo que a aplicação da lei de Benford, que é um método estatístico e que nos Estados Unidos, inclusive, é usado como prova em crimes financeiros, a aplicação da lei de Benford demonstra muito bem a estranheza desse gráfico. E o fato é que isso se soma a tudo que se vê no dia a dia. Não é natural, e os entendidos em estatística, matemática, também afirmam isso. Esses gráficos não são naturais. Pois. E queria lhe perguntar também, e embora aqui não podemos falar de fraude e ninguém aqui vai questionar os resultados eleitorais, estamos apenas a falar de coisas que observamos, porque o YouTube nem sequer deixa contestar, mas como é que assistiu à denúncia que foi feita na Argentina por Fernando Serimedo, que apontou precisamente um tipo específico de urnas, as anteriores a 2020, ou seja, um plano requintado, onde as urnas modernas provavelmente até diziam a verdade, as antigas é que tinham ali umas situações, e estou a ser comedido nas palavras precisamente por causa do YouTube. Vou-lhe pedir também que seja comedido, obviamente, mas como é que comenta essa denúncia que foi feita por Fernando Serimedo? O trabalho de Serimedo é muito parecido com o trabalho do professor Rocha, do Instituto Volta Legal. O professor Rocha é um engenheiro, um profissional da ciência de dados, formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica,
aqui do Brasil, e ambos, Cerimedo como o professor Rocha, trabalham com as informações oferecidas pelo próprio Serviço Eleitoral. E o que se constatou é que determinadas máquinas, um certo lote de máquinas, me parece que mais da metade das máquinas utilizadas, tinham um comportamento em termos de resultado muito idêntico, além do que essas máquinas não se torna possível provar a identidade delas. É como se todas fossem exatamente iguais. Isso é um ponto crucial na perícia feita pelo professor Rocha e que, infelizmente, não foi aceita pela Justiça Eleitoral por um erro processual. Né? O presidente Bolsonaro, através da sua equipe, ajuizou uma ação questionando o problema da origem dessas máquinas, porque não era possível separar as máquinas para saber a origem da informação. Infelizmente, eles pediram que essa apuração fosse feita apenas no segundo turno. E aí a Corte Eleitoral puniu o partido por litigância de má-fé, na medida em que as máquinas eram as mesmas utilizadas no primeiro turno. Ali eu entendo que houve um erro sério, não sei se do próprio partido, me parece que é uma decisão que partiu do presidente do partido. Esse laudo, essa perícia, deveria ser aplicada para ambos os turnos, primeiro e segundo turno. Então, não haveria o pretexto da alegação de litigância de má-fé e a perícia seria apreciada. No fim, o trabalho feito pelo professor Rocha, assim como o do Cerimedo, não foram apreciados, porque, hipoteticamente, havia ali uma intenção de litigância de má-fé. Mas a verdade é que as máquinas antigas, elas tinham um comportamento muito idêntico, o que mostra, novamente, um comportamento não humano, e, além disso, o fato de que os logs parecem ser todos de uma mesma máquina. Não há uma identidade, você não consegue dizer que aqueles votos foram colhidos numa sessão eleitoral X ou Y, o que é claramente um erro na produção do documento eletrônico. Sim, vídeos esses e denúncias essas de Fernando Cerimedo que foram censuradas pelo YouTube. O YouTube mandou apagar totalmente todos os vídeos com essas denúncias, mas o que é certo é que não são apagados os relatos de povos indígenas que dizem que na sua aldeia tinham votado num lado e apareceram votos entregues a outros, mortos, pessoas falecidas que apareceram também a votar, cidades-estados que maioritariamente eram ligados a um candidato e que deram vitória a outro. Portanto, esses relatos são impossíveis de apagar. Mas eu vou-lhe pedir, Filipe, que me comente aqui uma notícia da TV Globo de 2017. Eu falei nisto no Senado brasileiro, quando estive aí, e é curioso ser a própria Globo a mostrar isto. Portanto, 2017, isto confirma o que Fernando Cerimedo dizia em relação às urnas anteriores a 2020. Vamos ver o que é que noticiava então a TV Globo sobre as urnas eletrónicas usadas no Brasil e nos Estados Unidos. A gente vê no maior congresso de hackers que acontece em Las Vegas, certo? Exatamente. E onde as urnas eletrônicas foram monitoradas e o que se viu é que o sinal amarelo está aceso. Nenhuma urna eletrônica deixa de ser vulnerável, é isso? É isso, Cecília. O que acontece? Foi realizada há alguns dias a maior conferência de hackers do planeta, que se chama DEF CON. É uma conferência que acontece em Las Vegas e reúne não só hackers, mas agentes do governo, advogados, jornalistas, que estão lá para pensar na questão da segurança dos sistemas eletrônicos. E a novidade da DEF CON desse ano, que acontece desde 1993, é que eles fizeram uma coisa que eles nunca tinham feito. Eles foram testar a segurança das urnas digitais. Pegaram lá vários modelos, os hackers ficaram testando a segurança daqueles aparelhos e todos, invariavelmente todos, foram hackeados em menos de 2 horas. Então, isso levantou um sinal que para o Brasil não é uma luz vermelha. A gente tem que lidar com calma com essa situação, porque
também depois as pessoas ficam achando que isso tem a ver com o Brasil. Não, isso aconteceu nos Estados Unidos com alguns modelos e não é claro se o modelo da urna brasileira específico foi uma dessas que foram testadas ou não. É o fabricante, exatamente, né, da urna brasileira. Uma das máquinas que foram hackeadas é de um fabricante que fabrica a urna no Brasil. Agora, o ponto principal aqui é o que pode ser feito para melhorar essas condições. Eles continuam. Portanto, Filipe, em 2017 ficou provado que em 2 horas, em menos de 2 horas, se hackeavam qualquer urna eletrónica, qualquer uma, incluindo do mesmo fabricante das urnas do Brasil. Ora, isto é, obviamente, muito preocupante. Eles falam ali em sinal amarelo, mas é um sinal vermelho de todo o tamanho. Como é que viu esta notícia da TV Globo 2017, que aborda as urnas diretas fabricadas pelo Brasil, no Brasil? É evidente que há possibilidade e há o risco, né? Há a possibilidade da invasão, a possibilidade do risco. Né? Veja, se nós vamos tratar do assunto sob a ótica da ferramenta, do instrumento, a gente deveria começar, então, por constatar o seguinte: as urnas utilizadas no Brasil são de primeira geração. Ou seja, nós usamos um equipamento eletrônico que é a versão de 1996. Tente lembrar aí quais eram os aparelhos eletrônicos de 1996. Televisão de tubo, os primeiros celulares, como era a internet em 1996. A urna eletrônica utilizada no Brasil é idêntica em termos operacionais àquela de 1996. Então, não há avanço tecnológico. A urna está hoje, pelo menos, na terceira geração. E o conceito da terceira geração é exatamente a custódia material do voto. É o modelo utilizado no Paraguai e na Argentina, por exemplo, nossos vizinhos. O voto passa a existir através de um corpo material. Um cartão previamente impresso, com alguns dados, e que, ao ser digitalizado o voto do cidadão, ele é impresso nesse cartão, e o processo de escrutínio, de exame, atribuição e cômputo é feito em cima desse ser físico chamado voto. Então, começa por aí. Nós não usamos o modelo atual, que seria a terceira geração. Nós usamos o modelo ultrapassado de primeira geração. Em 2018, só para dar como exemplo disso que você disse, muitas pessoas reclamaram que teclavam alguma coisa e aparecia outra informação na tela da urna. Feita uma perícia, aliás, feita uma auditoria no Tribunal Regional de São Paulo, testemunhada pelo professor Amilcar Brunazzi, um engenheiro, colocaram uma urna sob teste no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na capital de São Paulo, e ao teclarem, a máquina informou que desconhecia a informação que era dada no teclado. O que o agente do Serviço Eleitoral fez? Recolheu a máquina que estava sob teste, foi a um depósito, trouxe outra máquina e testou. Diante dos protestos do professor Amilcar, porque o professor Amilcar dizia: está provado o fato de que o cidadão teclava alguma coisa e aparecia outra no monitor. O agente do Serviço Eleitoral disse: não, essa máquina está com defeito, e foi e buscou outra. Isso é um completo absurdo, a começar pelo fato de que não se audita a máquina, porque a máquina é um instrumento de trabalho, não se audita o instrumento de trabalho. O que se audita é a conduta do agente público que utiliza o instrumento. Porque a máquina não é sujeito passivo de obrigação nenhuma. A máquina não é um ser sujeito de direito ou obrigação. Quando se audita a máquina, está se auditando a conduta do agente do Serviço Eleitoral. Acontece que nem a auditoria é. Nós temos um problema aí na origem da palavra, na carga semântica da palavra, porque se é uma auditoria, não poderia ser o próprio auditado a conduzir a sua própria fiscalização. Não faz sentido, é irracional. Não há, de fato, auditoria. Mas mesmo nesse teatro,
nesse ensaio teatral de auditoria, fizeram isso, o que no direito penal nós chamamos de corpo de delito. É como se o Sérgio fosse um delegado de polícia e numa cena de crime, fazendo ali o flagrante, a constatação da cena do crime, visse caído no chão um desafeto seu, talvez até que tivesse sido vítima de uma ordem sua, você diz o seguinte: tirem esse cadáver daí, coloquem um cavalo morto no lugar. E aí, diante da cena de um animal morto, você teria a seguinte conclusão: não há homicídio, porque trocou-se o corpo de delito. Foi o que fizeram, por mais absurdo que seja, fizeram isso em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral, e o professor Amilcar Brunaz é testemunha disso. Então, nós vivemos um circo de horrores, mas principalmente, Sérgio, por conta do tratamento que se dá à nossa própria língua, nós não estamos levando a sério o significado das palavras que usamos. Quando se fala em auditoria, as pessoas deveriam entender de fato o que é uma auditoria. Quando se fala em voto, quando se fala em sufrágio, quando se fala em democracia, nós perdemos a essência da nossa língua portuguesa. A última flor do Lácio, porque no Lácio nasceu o latim. Muita gente ignora o significado das palavras que usa. Esse é o grande problema. Pois, e se essa máquina aconteceu isso, quantas outras não terão acontecido? Para além de outros relatos, e uma coisa que ainda também não tinha falado e que nos chegaram aqui a Portugal, relatos de pessoas que eram ameaçadas por gangues das favelas, narcotráfico, etc., a votarem num determinado sentido, de alguém que gosta muito dos criminosos, porque senão eram ameaçadas. E também recebemos relatos de pessoas a serem pagas, a receberem recompensas, propina, para votarem também num determinado sentido. Ou seja, houve tanta, não foi só um aspecto, nem dois, nem três, houve tanta coisa estranha nestas eleições. O que é certo é que agora temos o homem mais poderoso do mundo, Elon Musk, que lançou este Twitter recentemente a dizer que e cito, o que vocês, Brasil, precisam entender é que quando se estabelece o voto eletrónico, o regime político deixa de ser democracia. Não é possível existir democracia com voto eletrónico. Até o homem mais rico do mundo já diz isto. Este é um aliado de força, não é, Filipe? O Elon Musk. Eu até gostaria que você compartilhasse comigo esse Twitter, porque eu não me lembro exatamente dessa redação, mas ela está perfeita. O voto eletrônico não é compatível com um regime de domínio do povo, democracia. Pode ser, em outro regime político, que o voto eletrônico seja compatível, mas por ser eletrônico, o voto não está sob domínio do cidadão. E num regime de democracia, que significa demos, kratos, poder do povo, domínio do povo, num regime de domínio do povo, se o voto não está sob domínio do povo, então não é democracia. Entenda? Não é possível existir voto eletrônico em uma democracia, porque quando eu, cidadão, estou na cabine de votação, ali no ato privativo de votar, porque não é o voto que é secreto, é o ato de votar que é secreto. O voto, ele nasce para ser conhecido, ele é público, porque se ele fosse secreto, ele não seria contado. O voto nasce para ser conhecido, o que é secreto é o ato de votar. Quando eu estou na cabine de votação, ali na privacidade da minha decisão, o único recurso que tenho para conhecer o meu voto são os meus sentidos naturais. E se para conhecer o meu voto eu dependo de uma tecnologia, de um construto artificial, de um software, de um programa de computador que não está sob meu domínio, então a minha relação com o meu voto não é direta, eu não tenho domínio sobre ele. Eu preciso ter esse domínio através dos meus sentidos naturais. Por isso, por essa razão, o voto tem que ter corpo físico. Por isso. Exatamente. Mas além desse facto, de tudo isto que aqui falámos, tivemos também o pormenor do STF ter solto a um criminoso e para colocá-lo no poder. Tivemos até declarações suas fortes, acho que foi num programa de rádio, eu vou aqui partilhar. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo Serviço Eleitoral. Eu digo isso, insisto, vou repetir.
Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo Serviço Eleitoral, pelos ministros do STF, pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Porque se fosse uma escolha do povo, haveria poder do povo sobre essa escolha, poder do povo sobre o processo de apuração dos votos. E é isso que eu venho repetindo há anos. Eu estou bastante cansado de dizer, e as pessoas não dão importância para isso. Aqui apenas uns segundos, Filipe, porque além da questão que falámos e que aqui já abordámos, também este pormenor é que o STF foi buscar Lula à prisão e já não é a primeira pessoa que o diz, não é? Que explica aos portugueses como é que pode ter acontecido um processo desses, de ir tirar um homem da cadeia e colocá-lo diretamente na presidência. Veja, existe em direito a competência do juiz para julgar. Então, os fatos criminosos, eles determinam a competência do juiz. Então, se um crime acontece em Brasília, o juiz competente é o juiz de Brasília. Se um crime acontece em Curitiba, o juiz competente é de Curitiba. Isso nós chamamos de competência territorial. Essa competência territorial, ela é relativa, ela não é absoluta. No decurso do processo, ela se consolida e a condenação de Lula, o exame das provas que apontam o cometimento dos crimes de Lula, isso tudo foi apreciado em 3 instâncias. Ele foi condenado na primeira instância, e a condenação foi confirmada na segunda instância e na terceira instância. Então, nós tivemos a Vara Federal de Curitiba, nós tivemos o Tribunal Regional Federal, que atende aquele estado, e nós tivemos a decisão do Superior Tribunal de Justiça. 3 instâncias recursais, confirmando a prática do crime e a validade das provas. E num ato quase mágico, o Supremo Tribunal Federal, composto de militantes revolucionários com claro viés político, aliados do viés político de Lula, decidiram que tudo o que havia sido decidido naquelas 3 instâncias era nulo. Veja, ele não foi absolvido dos crimes, as provas não foram desconstituídas, os fatos não foram refutados, o cometimento do roubo do dinheiro público não foi refutado, as provas permaneceram intactas. O que o Tribunal Constitucional disse foi: nos enganamos. O juiz não podia ser o juiz de Curitiba, deveria ser o juiz de Brasília. Jamais, no direito processual, essa competência territorial poderia ser absoluta, causa de anulação do processo. Por quê? Porque é como se nós tivéssemos um jogo entre a seleção de futebol de Portugal e a seleção brasileira. E a seleção de Portugal meteu 5-0 no Brasil. Venceu o Brasil de 5-0. O jogo aconteceu em Lisboa. E aí, em Lisboa, há vários juízes de futebol e havia lá um juiz, Manuel, que apitou o jogo. Terminado o jogo, a seleção brasileira recorre à FIFA e diz o seguinte: não podia ser o Manuel, tinha que ser o Joaquim. Vamos anular o jogo, porque, embora ambos sejam juízes, ambos tenham por ofício julgar uma partida de futebol, arbitrar uma partida de futebol. Quem tinha que arbitrar o jogo entre a seleção brasileira e a seleção de Portugal não era o Manuel, era o Joaquim. Anula-se o jogo. Mas todo mundo assistiu à partida, todo mundo viu os 5 gols feitos pela seleção de Portugal. Esses não dá para voltar atrás. E a razão da anulação seria apenas o fato de que o juiz estava errado. É uma brincadeira de muito mau gosto que foi feita com o povo brasileiro, porque, de fato, havia um interesse muito grande em se colocar Lula na disputa, para justificar o resultado que seria apurado em outubro de 2022.
Exatamente. Pergunta final, porque se de um lado tivemos o STF que foi buscar aos calabouços o criminoso e colocou no poder, eles não ficaram contentes com isso porque, por outro lado, foram perseguir Bolsonaro e tornaram-no inelegível por razões que ainda ninguém entendeu. Consegue o Filipe Giménez aqui para a questão final explicar ao público português que, além de terem feito isso ao ladrão, foram então perseguir Bolsonaro e torná-lo, impossibilitá-lo de concorrer nas próximas eleições, mas com que argumentos? Tem a ver com reuniões com embaixadores, mas para os portugueses perceberem então o que é que está em causa e se é legítima essa perseguição e essa inelegibilidade de Bolsonaro. É a minha questão final, porque aqui em Portugal muitas pessoas ainda não perceberam como é que se afastou do jogo o homem que o povo mais adora. Em direito eleitoral, aqui no Brasil, nós temos um princípio que é a paridade de armas. Os candidatos devem ter equilíbrio na possibilidade da disputa, as mesmas armas, isso é uma metáfora, os mesmos meios de disputa. Então, a legislação eleitoral brasileira, eu imagino que em Portugal deve ser assim, ela pune o desequilíbrio. Então, por exemplo, o abuso do poder econômico que provoque desequilíbrio na disputa é punível. O abuso do poder político que provoque desequilíbrio na disputa é punível. E uma das punições possíveis é tornar o candidato inelegível. Então, qual foi o argumento construído na Corte Eleitoral? O argumento de que Bolsonaro abusou da função política que tinha como presidente da República ao fazer aquela reunião com embaixadores e levantar dúvidas sobre o processo eleitoral. Supostamente, naquela reunião, Bolsonaro teria, abusando do poder político do cargo de presidente, criado uma insegurança a respeito do resultado eleitoral e, com isso, se favorecido. É uma tese que não se sustenta, é um castelo de areia, mas o fato é que essa é mais uma atitude que ratifica uma clara posição política da Corte Eleitoral. Pois, de facto, não me fez sentido nenhum. Isto juntando tudo aquilo que falámos nesta quase uma hora de entrevista, Filipe, mostra que, de facto, a Constituição não está a ser respeitada e a verdade, acima de tudo, não está a ser respeitada. E com um STF que, além de ter sangue nas mãos, atenção, que ainda mantém gente inocente presa, mantém, por exemplo, a mãe de crianças, de 2 crianças presa por 14 meses sem denúncia, mantém pessoas idosas com cancro, com câncer, como se diz no Brasil, com sonda, com fraldas, ainda presa, mantém muita gente presa que estava no sítio errado, à hora errada, e esperemos que seja feita justiça para essas pessoas e que elas possam sair dessa tortura que estão a viver. E eu sei que o Filipe Giménez também tem impugnado muito, ainda neste CEPAC do último fim de semana também, Eduardo Bolsonaro e muitos outros intervenientes pediram essa anistia para essas pessoas que foram levadas em ônibus, em autocarros por Brasília a servir de troféus de uma forma desumana, enquanto que os infiltrados, esses ninguém ouve falar deles, e os responsáveis que abriram as portas, que foram vistos nos vídeos a dar água aos depredadores, aqueles que mentiram, que apagaram imagens, esses continuam livres e a passear até aqui em Portugal, no Gilmar Palousa, como se nada fosse. Muita coisa estranha está a acontecer. Filipe, quero-lhe agradecer muito por esta hora que tirou do seu tempo aí no Brasil, aqui para Portugal, para explicar também aqui para nós, para a Europa, porque é que tivemos um povo brasileiro nas ruas aos milhões durante mais de 70 dias, porque é que temos pessoas presas e com advogados a pedirem para as libertarem, porque é que temos um ex-presidente que foi tornado inelegível, porque nós aqui em Portugal fica muito, muito difícil entender o que é que se está a passar aí no Brasil. Filipe, muito obrigado. Eu quero-lhe pedir só rapidamente que diga aqui às pessoas numa mensagem final como é que podem ter acesso ao documento. Estará aqui na descrição do vídeo também, o canal Sérgio Tavares vai colocar o documento de 24 páginas que escreveu Sereis como Deuses, que explica tudo isto que nós falámos.
mas para quem também quiser ter acesso a esse documento, que foi até impresso, foram impressas 2.000 cópias e foram entregues no CEPAC no último fim de semana, como é que as pessoas podem ter acesso a esse documento que está brilhante e que explica este ataque e este pisar da Constituição no Brasil? Sereis como deuses, da autoria de Filipe Giménez. Existe uma obra literária, um livro, o título do livro é Sereis como Deuses, numa alusão à frase de Lúcifer, no Éden. O subtítulo do livro é o STF, Supremo Tribunal Federal, e a perversão da justiça, subversão da justiça. E esse livro é formado de vários artigos criticando os abusos da Corte Constitucional. No capítulo 4 desse livro, eu trago um artigo específico sobre a urna virtual, fazendo uma analogia com a fábula da roupa nova do rei. Então, o título é Urna Virtual, a roupa nova do rei. E esse artigo, no capítulo 4 da obra Sereis como Deus, eu recomendo a leitura para se entender todo o problema que está na dificuldade de compreensão sobre a relação direta que há entre democracia e o voto por meio concreto, a necessidade de concretude do voto. O livro está à disposição na Amazon, existem outros sites oferecendo esse livro, e eu recomendo a leitura, porque ele dá a base teórica para um projeto de lei que eu escrevi, que é o projeto de lei 943/2022, onde nós propomos, de certa forma, o resgate da democracia através do escrutínio público de votos. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Fica então aqui também esse esclarecimento para quem quiser então poder também ler essa obra. Eu já li e de facto explica muito do que aqui se passa. Mais uma vez, Filipe Giménez, muito obrigado pelo seu tempo para esta entrevista aqui para Portugal. Obrigado. Deus abençoe vocês. E um agradecimento também muito especial para quem nos vê desse lado, estejam em Portugal, estejam no Brasil, em África, em qualquer outro país do mundo. Esta foi mais uma ponte entre dois países de língua portuguesa, aqui esta ponte, este intercâmbio Portugal-Brasil, porque hoje é o Brasil que está a viver isto que estamos a ver, onde a vontade pública não é expressa naquilo que acontece em eleições. Amanhã pode ser aqui, porque sabemos que os intervenientes são os mesmos, respondem aos mesmos donos que estão lá acima, naquelas famílias, naqueles grupos Bilderbergs, naqueles fóruns económicos mundiais. Portanto, é muito importante fazermos estas denúncias, porque amanhã pode ser aqui também em Portugal. Muito obrigado a quem está desse lado. Pedimos que partilhem, que coloquem like no vídeo. Ajuda também a que o YouTube recomende esta transmissão para mais pessoas. E o vosso obrigado por terem assistido então a mais esta entrevista aqui no canal Sérgio Tavares, todas as quintas-feiras, sempre às 21h30 de Portugal, 17h30 no Brasil, é noite de entrevista. Forte abraço a todos e até para a semana.